Felipe, você gostaria de começar se apresentando? E depois a gente passa para os nossos palestrantes? Perfeito, posso começar. Bom, só para introduzir, né, eu sou Felipe Risse, eu sou hoje o Head de Digital Health aqui na Stephanie Brasil, então eu cuido dessa parte de inovação e transformação digital para a área da saúde, especificamente. Então ali a gente pega alguns pontos-chave, né, do que a gente tem visto de mercado, de necessidades dos nossos clientes, dos atores, traz para dentro, cria soluções, cria novos modelos de negócio e aí leva essas ofertas para eles. Meu background é de engenheiro biomédico, então eu me formei já tem um tempinho ali nessa parte mais de tecnologia em saúde. Em seguida, eu fui para um hub de inovação em saúde, fui trabalhar muito perto de médicos que estavam buscando atualização, inovação ali né, com esse âmbito de como é que eles vão levar mais valor para o paciente, para a cadeia como um todo. Em seguida, eu fui para uma Venture Builder, justamente construir startups, né, no dia a dia ali. Então, eu fiquei muito próximo da estratégia dos empreendedores e também do pessoal mais técnico que estava ali construindo, né, desenvolvendo as soluções. Depois fui para uma outra consultoria e, por fim, cheguei aqui na Stefanini. Então, sempre muito ligado nessa parte de inovação em saúde. Então, bem rapidamente, esse é o meu histórico. Tá certo, muito obrigado. Paulo, por favor. Eu sou, como a Bruno falou já lá na outra sala, médico e sou oftalmologista e trabalho atendo paciente, opero. E atualmente eu estou como diretor de inovação tecnológica e social da Unifesp e como coordenador de área de pesquisa para inovação da FAPESP. E também andei bastante nesse terreno aí do empreendedorismo científico, registros abertos, grupos de ideação, criei um grupo que chama Mad Hacker e tenho tentado fazer com que o ecossistema fique um pouquinho mais amigável em São Paulo. O Felipe conhece bastante dos gargalos que tem. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da experiência paulista versus a experiência mineira, por exemplo, que é muitíssimo melhor e mais organizada, né, Felipe? A gente tem, assim, um caminhão de coisas, 1 milhão de coisas que podem ser feitas e Minas vai lá e faz, quietinho, né? E eu tô louco para ouvir a Priscila falar. Olá, Priscila, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? É engraçado isso, né? Porque cada um tem aqui a visão, às vezes, da grama verde do seu vizinho, né? Nós também temos aqui muitas expectativas, assim, de que às vezes algumas ações são mais facilitadas em São Paulo para várias, né, iniciativas que tem. Então, é interessante aqui essa troca nesse sentido também, da gente aprender as partes boas de cada área, né? Meu nome é Priscila Moll, eu sou engenheira química, trabalhei muitos anos na área de projetos e pesquisas industriais, e nos últimos anos me especializei mais na área de biotecnologia, então eu sou doutora em biomateriais, aqui pela UFMG, muito aplicada à área de saúde, e agora eu estou trabalhando no Biotech Town como analista de desenvolvimento, né, de negócios, atuando aí à frente no programa de desenvolvimento, na seleção das startups e também no desenvolvimento de negócio, né? Eu tenho formação também na área de gestão de projetos e estou aliando aí essas duas partes na consolidação, então, das primeiras modelagens de negócio e startups, às vezes, em estágios mais iniciais, né, no prazo de investimento aqui do Biotech Town. Estou muito feliz de participar aqui hoje, muito obrigada aí pelo convite, acho que travou bem na hora que eu estava falando, mas queria muito agradecer também a Gisele. Tá certo, muito obrigado, Priscila. Felipe, então deixo com você a mediação, né? O pessoal vai fazer uma apresentaçãozinha aí, depois a gente abre para um debate com o pessoal. Perfeito. Então, o pessoal começa apresentando, certo? Isso, exatamente.
Paulo, você quer ir primeiro? Eu lembro que você Posso. tinha uma questão com horário ou não? Mas até às 11 consigo ficar tranquilo. Mas Ah, acho tá. que posso sim, aí já vou levantando a bola para a Priscila e para o Felipe. Bom, primeiro, de novo, obrigado pelo convite, Zeli, parabéns pelo evento, obrigado, Bruno. Prazer rever Felipe, conhecer Priscila. Eu acho que é a função que a gente tem nesse momento, todos que estão aqui, de juntar as pessoas, de conhecer as pessoas, de ver quais são as potências, quais são os aprendizados que a gente teve em cada lugar do Brasil e tentar aplicar isso para agilizar o sistema e para dar mais eficiência, né? Eficiência não só no sentido de ser mais rápido, mas de ser melhor, que não são coisas tão óbvias assim na inovação. Todas as vezes a gente fala assim, tem que ser rápido, o tempo da universidade é muito diferente do tempo da indústria. Eu falei, eu sei, entendi. Tem que ser bom também. Então, tem que ser correto, tem que ser avaliado, né? Eu acho que os tempos têm que ser mais bem aproveitados. Talvez seja esse o mote da história. Acho que essa é a primeira bola para a gente levantar em relação à própria crítica à academia, né? Eu, estando dentro da academia, mas fora também, consigo meio fazer isso, de o que na inovação em saúde precisa ser muito rápido ou mais rápido e o que precisa ser mais denso e aonde que a gente tem vantagens da hard science dentro dessa especificidade na inovação que não é logística, né? Muito pelo contrário, é muito laboratório. E aí, estava falando da Priscila, por conta da iniciativa dela de fazer um grande laboratório de hard science compartilhado, que é o que a gente tenta fazer em São Paulo há muito tempo. E aí eu já começo a falar de hubs, né, de ligações. A gente teve como um indutor disso a própria FAPESP, que em algum momento falou, olha, se vocês não tiverem um plano de laboratórios compartilhados de multiusuários, a gente não vai dar mais dinheiro para vocês. A FINEP fez a mesma coisa. E a gente fez esse plano no papel, no Excel, né? Então, os laboratórios todos estão compartilhados. Agora, tenta usar o meu laboratório. E eu sou bonzinho. Estou afinzaço que você use o meu laboratório, tem um monte de equipamento legal, eu estudo a elasticidade da esclera para ver se substâncias naturais diminuem a miopia das pessoas, cura ceratocone, são coisas fantásticas. Cheio de coisa lá. Tenta usar. É muito difícil, a gente tem uma dificuldade enorme, desde a regulação da academia até mesmo um pouco de cultura interna de, mas a Priscila vai entrar no meu laboratório, vai quebrar tudo, vai embora. Então, eu acho que, nesse sentido, uma das coisas que a gente está tentando fazer, voltando à ideia do Hub, e levando em consideração a história de que São Paulo tem muita coisa, que é o que você está falando, Pri, é alguma organização do meio de se fazer isso. Então, voltando à FAPESP. FAPESP acaba de lançar um programa que se chama PIP, que é o Programa de Inovação nas Pequenas Empresas, que já é relativamente clássico, TC, Transferência de Conhecimento. Esse é um programa que nasceu há 3 semanas, e não tem nenhum projeto ainda nem sendo avaliado. E isso é um programa para que as universidades co-desenvolvam tecnologia nascente da própria universidade com empresas, spin-offs delas ou startups que venham desenvolver. E a universidade entra fundamentalmente com os laboratórios e recebe da FAPESP a contrapartida de insumo, de manutenção e, eventualmente, de equipamento, e além das bolsas. Então, a FAPESP está sendo uma grande indutora desse uso compartilhado de estrutura de hard science, que a gente precisa muito para a biotech, e que a gente não conseguiu fazer sozinho. E existem inúmeras iniciativas nesse sentido, mas eu vejo elas como iniciativas um pouco mais locais ou virtuais do que reais. Eu posso estar cometendo uma grande injustiça, mas o que eu conheço, e aí listei alguma coisa, por exemplo, a gente tem um parque em Ribeirão Preto, ligado à USP de Ribeirão Preto, que se chama Parque Supera. Quem está tocando Supera hoje, diretor, é um colega meu de faculdade, que foi secretário de saúde de Ribeirão, o Sandro Scarpellini. É um lugar maravilhoso, porque Ribeirão tem essa saída de biotecnologia muito forte, e o parque é dentro do campus, e eles não têm a quantidade de equipamento laboratorial suficiente dentro do próprio Parque Supera, porque, enfim, é uma entidade separada da USP, não é
algo que é da USP, mas utiliza-se do espaço e acaba dando um pouco mais de mentoria, de ligação, de possibilidade de saída para as empresas que estão lá e não uma densidade de laboratório. Então, eles utilizam ainda os laboratórios da USP para fazer as pesquisas. Acaba funcionando muito bem, mas é um arranjo local que tem funcionado. Tem hospitais em São Paulo, e essa é a grande pegada, né? Einstein, por exemplo, que fizeram em um local a incubação gerencial, que é na Eretz Bio, que é na Vila Mariana, e no próprio hospital, em alguns laboratórios, eles fazem a incubação laboratorial. Tem outros hospitais, como Oswaldo Cruz, como o próprio Sírio-Libanês, que fazem sistemas meio híbridos, procuram locais para desenvolver as pesquisas, desenvolvem algumas coisas in-house, dependendo do tipo de pesquisa, se é alguma coisa mais voltada à pesquisa clínica, que é uma outra coisa importante da gente falar, né? A gente não tem estrutura de pesquisa clínica no Brasil at all. E aí vale muito um grande hub de pesquisa clínica, que é alguma coisa que não só demanda muito dinheiro e tempo, mas muita expertise e confiança, que eu acho que é o que falta muito aqui, né? Tem muito, eu estou fazendo, ninguém mais pode saber, eu coloquei mais paciente do que você, que é um pouco do que os americanos vêm fazer, ou a gente mesmo faz, mundo afora, para shopping for price, né? Quem botou mais? Eu quero o mais barato que bote mais gente. Então, acho que a gente, nesse sentido, ou faz um pacto nacional mesmo pela pesquisa clínica, ou vamos continuar pequeno e usando os laboratórios nacionais, fazendo com que eles saiam e façam as pesquisas clínicas fora do Brasil. Então, eu vejo um pouco desse mapa dos hubs de inovação. Tem muita coisa virtual, e aí eu estava até cutucando o Fernando Sembranelli, que está na outra mesa, ele tem o High Hub, que é um hub virtual de inovação em saúde fantástico. Ele é da Unifesp também, e a gente troca muita figurinha, ele é um grande conhecedor dessa área, e é um conector importante, um descobridor. Então, existe em São Paulo esse aspecto negocial, eu acho. Mas eu sinto de verdade falta de usar os recursos mais laboratoriais de um jeito mais efetivo, mais direcionado. E vou parar de falar porque acho que é muito legal a gente discutir. Eu acho que os atores neutros estão tendo uma função muito importante aí. E seria ideal se a gente tivesse um governo de verdade que conseguisse enxergar isso como uma prioridade e direcionar esforços para a CNPq, para a FINEP, para a CAPES, trabalhar nesse sentido. Só que não, eles estão batendo cabeça literalmente. E sobram os estaduais. Então, aí eu glorifico a FAPESP, não conheço em profundidade as outras, eu sei que a FAPERJ está fazendo um trabalho excelente também, está tentando muito se virar nos 30, e a FAPEMIG idem, junto com a inovação da própria UFMG, a formatação de uma fundação para fazer a inovação, que eu sei que está sendo discutida aí em Minas, e eu acho que esses organismos multilaterais, e durante muito tempo não levava muito em consideração, né? Qual é o papel da ONU mesmo, né? Qual é o papel da Organização Mundial de Saúde? É um organismo multilateral. O que esses caras fazem? Eles dirigem, fazem estratégia e planejamento, só isso. Quer dizer, tudo, né? Eles fazem com que a coisa dê certo ou não. E eu acho que a gente deveria ter um olhar muito cuidadoso para a estratégia, planejamento do ponto de vista global, tendo tanto asset e batendo tanto a cabeça. Então, era para a gente estar em outro lugar. Há pouco tempo eu fiz um podcast com um amigo meu que é diretor médico da GSK e que morou muito tempo na Bélgica. Ele é responsável pelas vacinas. A Bélgica é um país eco, turma. Vocês sabem o tamanho da Bélgica. E é o maior produtor de biotech do mundo. Então, é lá que as coisas começam, não produtor, mas o idealizador, né? As coisas passam pela Bélgica muito frequentemente, Bélgica, Holanda, lá as coisas realmente rodam dentro dos campos universitários, com laboratório compartilhado, com uma ligação enorme com as grandes empresas, com inteligência, racionalidade rodando em volta daquele microterritório. Não é possível que a gente, com tantas décadas de dinheiro despejado em pesquisa básica, porque isso a gente fez desde os anos 70, a CAPES consolidou o sistema de pesquisa no país, com muito dinheiro, e todos nós saímos do Brasil e fomos fazer coisa fora e voltamos trazendo expertise, continuamos mandando aluno, trazendo gente. Bom, tá bom, a gente consolidou a pesquisa básica. Bora colocar para frente e usar o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que está extremamente bem explícito, escrito, e os procuradores estão a fim de ajudar. Então, a gente tem aí
vocês estão passando por isso também, a CGU querendo entrar na inovação, e a gente fica até com medo, né? Um órgão de controle quer saber o que eu estou fazendo sobre inovação, será que eu falo? Será que eu fico embaixo do radar, né? Mas a gente está acreditando que todo mundo está empurrando esse caminhão ladeira acima. A gente precisa tentar, eu acho que, organizar isso, e aí esse tema, hub de inovação, para mim ele tem que ser tratado com muito carinho. Eu acho que é isso, desculpa, Felipe, o Bruno está quietinho aqui, Gisele e Priscila. Acho que a gente pode, a partir daí, tecer alguns comentários. Perfeito, Shor. Eu acho que é bem isso, né? Como é que a gente traz uma visão menos de trazer, né? Menos de receber inovação e mais de criar inovação conectando a cadeia, né? Isso é super importante. A gente ainda tem muita dificuldade na área da saúde de conectar. A gente viu que a pandemia ela acelerou muitas vezes essa questão, né, de comunicação entre a cadeia, mas ainda tem um sentimento de ser algo pontual, né? Como é que a gente cria isso e realmente vira uma rotina, né? E aí, Priscila, eu queria puxar o gancho, né, que você detalhasse um pouquinho, como é que foi aí a Biotech Town? O que vocês encontraram de desafio? Como é que vocês passaram por cima desses desafios? Dá uma palavrinha para a gente, por favor. Perfeito, obrigada, Felipe. Eu acho que essas colocações aí foram, assim, perfeitas e nos pontos críticos, né? O desenvolvimento dessas tecnologias, dessa hard science, ele é um longo percurso e são muitos desafios pelo caminho, assim. Então, eu acho que a colocação foi perfeita no sentido que a gente vê muito hoje, e eu acho que isso já é um mérito aí, uma vantagem que tem sido muito trabalhada nos últimos anos, várias iniciativas, mas ainda muito localizadas, né? E essa conexão pode ser um dos caminhos, né? Porque desenvolver toda a estrutura necessária para o desenvolvimento num percurso tão longo como é no biotech é muito desafiador. Então, essas conexões, juntando aí toda a expertise em várias pontas que já estão criadas e conectando, né, os caminhos que ainda precisam entre esses pontos, eu acho que pode ser uma alternativa muito interessante. E o Biotech Town nasceu muito dessa forma, né? É uma empresa razoavelmente recente, né? Ela tem sido idealizada aí há muitos anos, mas ela foi efetivamente concluída e iniciada as atividades em 2018. Inicialmente com o braço de investidor e programa de aceleração, e agora em 2020, final de 2019, 2020, com a inauguração desses espaços compartilhados e que tenta, então, ampliar aí, suportar alguns gaps muito importantes nessa saída, né? O Biotech Town, ele foi desenvolvido muito como primeiro estágio naquelas startups que estão aí saindo dos seus estágios iniciais e levando as tecnologias do laboratório para o mercado, na estruturação do modelo de negócio nos primeiros anos de vida da startup. Eu trouxe uma apresentação rapidinho do Biotech Town, vou compartilhar com vocês para mostrar um pouco dessa estrutura e para a gente abrir aí as conversas nesse sentido. Vocês já estão vendo aqui a minha apresentação? Sim. Então, meu nome é Priscila Moll, eu sou analista de desenvolvimento de negócio no Biotech Town, que é um hub de inovação. Vou tirar isso aqui, porque está bem na minha frente. É um hub de inovação voltado para o desenvolvimento de empresas, produtos, negócios e serviços na área de biotecnologia e ciências da vida, aqui em Minas Gerais, né? Situado na região metropolitana de Belo Horizonte, especificamente no município de Nova Lima, no condomínio de Alphaville, que tem sido idealizado pelo governo do estado, o município, como um polo de desenvolvimento de biotecnologia, e hoje a gente tem aqui algumas outras empresas já sediadas nesse espaço e nessa região, e tem sido, então, um incentivo nesse sentido. O Biotech Town foi criado para acelerar o desenvolvimento dessas soluções e negócios em biotecnologia e, especificamente,
busca, né, como o slogan do Biotectal é From Lab to Life, é levar realmente essas tecnologias que estão dentro de laboratórios, muitas vezes dentro de universidades e outros institutos de pesquisa, até o mercado, propriamente. E, nesse sentido, então, foi, né, muito visualizado desde o início da construção, da ideação desse projeto, os gaps, especialmente na parte de saída, e depois que você fica independente das universidades, tinha um gap muito importante para finalizar aquelas pesquisas. Então, nesse sentido, o Biotectal tentou ir formando, né, ao longo aí do seu desenvolvimento, uma estruturação mínima, e muitas etapas ainda a gente tem pela frente. O nosso projeto de desenvolvimento aí tecnológico de estruturação das nossas estruturas vai levar aí ainda muitos anos, e essas parcerias são essenciais para a gente conseguir construir, estruturar enquanto isso e até lá e após esse desenvolvimento. Então, o Biotectal nasceu muito na área de saúde humana, né, com os principais focos de atuação nessa área, ainda é a principal atuação do Biotectal hoje, mas nós já abrimos, então, para outras áreas também da biotecnologia, em agricultura, bioenergia, alimentos, mas a saúde, especialmente saúde humana, é a principal área de atuação do Biotectal. E a gente oferece serviços desde startups, com o nosso programa de desenvolvimento, com parcerias e networks, até pequenas, médias e grandes empresas e multinacionais, com o oferecimento dos serviços, então, de laboratório e de planta produtiva, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, assistência regulatória, inteligência de mercado, captação de recursos, estruturação de programas de inovação aberta, entre outros serviços. Então, dessa forma, o Biotectal foi estruturado em 3 pilares principais. O primeiro deles, que iniciou as atividades do Biotectal, que é o Business Developer, é a unidade que eu faço parte e que promove, então, os nossos programas de aceleração, outros programas também na área de inovação, de capacitação e de consultoria para empresas na área de inovação. E outros 2 pilares produtivos, o laboratório aberto compartilhado, que é o Open Lab, para desenvolvimento de pesquisas, finalizações de pesquisas de P&D para startups dentro do nosso sistema de investimento, mas também para outras empresas e organizações que têm interesse em desenvolver as pesquisas e desenvolvimento. Eu vou mostrar um pouco das estruturas que a gente tem disponível hoje. E a planta produtiva, voltada para a produção de lotes pilotos e lotes comerciais, regulamentada hoje para a produção de diagnósticos in vitro, né, e tem como um roadmap tecnológico para incorporar outras áreas na área da saúde humana ao longo aí dos próximos anos. Então, o Business Developer, que é essa primeira unidade, é o braço investidor do Biotectal, que promove o nosso programa de desenvolvimento de negócios e startups, em que anualmente a gente tem, então, entradas em novos batches com entradas de novas startups nas mais diversas áreas. Também promove outros serviços de parcerias customizadas, de consultorias e de estruturação de programas de inovação aberta e suporte a esses programas com estruturação, análise de cenário de pesquisa de desenvolvimento e prospecção das tecnologias e rodadas de negócio. E uma terceira área de atuação de soft land, com apoio a empresas internacionais que queiram adentrar o mercado nacional. Então, o Programa de Desenvolvimento de Negócios, o PDN, que é o Programa de Aceleração do Biotectal, tem 3 edições praticamente concluídas. O Biotectal vai agora para a sua 3ª edição, finalizar o nosso programa de aceleração com o Demo Day, que vai ser, então, um evento muito bacana, com transmissão também
online, então eu convido a todos a participar. Nós estamos com uma divulgação grande aí nos nossos canais, no Instagram, no LinkedIn. Quero convidar a todos para participar. Será no dia 11 de novembro, com a apresentação, então, das startups que estão finalizando o nosso programa de aceleração, e também com rodadas de negócio. Eu convido a todos a participar aí. São 23 startups investidas. Nesse último programa foram 10 startups, e também vão participar algumas outras startups que não participaram aí na edição do ano anterior. Então, nós teremos 11 startups participando do nosso Demo Day esse ano, no dia 11 de novembro. Então, dentro do nosso programa hoje, as startups investidas nos nossos portfólios em diversas áreas, muitas em outras áreas diferentes da biotecnologia, mas a maior parte realmente voltadas aqui na área de saúde, em diversos segmentos, então de digital health, inteligência artificial, na área de oncologia, diagnósticos, healthcare, dispositivos médicos, e em outras áreas que envolvem também áreas de saúde, como bioimpressão 3D e outras áreas da tecnologia e de saúde animal, alimentos, entre outras. E essas startups investidas estão em diversas regiões do país, né? E as fronteiras aqui de Minas Gerais não são um impeditivo para o investimento do Biotectal e para a participação do nosso programa, muito pelo contrário, né? A gente tem o objetivo mesmo de ampliar essas fronteiras geográficas. E eu vou falar rapidamente, então, aqui das nossas outras estruturas, né, que vêm apoiar o desenvolvimento desses negócios e também o desenvolvimento de outras empresas que tenham esses gaps e tenham demandas por esse tipo de serviços aqui, no todo o nosso ecossistema aí de inovação, ele muito voltado para a área da saúde, que é, então, o pilar que foi criado, o Biotectal. Então, o Open Lab ele foi criado para atender essas demandas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia e ciências da vida, e permite o desenvolvimento de produtos e serviços com estrutura laboratorial certificada, obedecendo às regras da RDC 16. São mais de 360 metros quadrados, envolvendo estrutura de laboratório de inovação, microbiologia, biologia molecular, cultivo celular, né, e outras áreas de avaliações de estabilidade, e higienização e esterilização de materiais. Então, aqui algumas imagens da nossa estrutura. São laboratórios equipados com equipamentos de última geração mesmo, muito tecnológicos, e é uma estrutura que pode ser alocada para serviços e para estrutura própria de utilização. E o nosso site também, a gente permite uma visualização dos laboratórios e um tour virtual por essas diversas salas. E temos também como terceiro pilar o CMO, que é a planta produtiva do Biotectal, que oferece uma estrutura, então, para a produção de lotes pilotos e lotes comerciais, hoje também obedecendo às diretrizes da RDC 512 e certificados para produção de testes diagnósticos, produtos ligados a testes diagnósticos in vitro, de todas as categorias, né? Recentemente, no último mês, nós recebemos autorização para categorias classe 3 e classe 4. Então, hoje, todas as categorias de lotes de diagnósticos in vitro podem ser executadas aqui na nossa estrutura. Então, o CMO também produz diversas plantas que a gente pode visualizar. Eu trouxe algumas imagens aqui das áreas produtivas, com umidade controlada, controle de qualidade, embalagem, rotulagem, câmara fria. Então, algumas imagens aqui também dessa estrutura do nosso laboratório, aliás, do nosso espaço compartilhado. O Biotectal tem também estreitado aí relações na área de formação, né, desenvolvendo um programa de pós-graduação em parceria com a Fundação Dom Cabral, na área de gestão de bionegócios inovadores, com previsão
de iniciação no ano que vem, 2022, era para ter sido esse ano, mas esses acontecimentos aí do último ano acabaram adiando um pouco. E, por fim, aqui algumas das nossas parcerias institucionais, né, muito nesse sentido do que estamos falando, que precisamos mesmo nos conectar com outros institutos, com outras iniciativas, para promover esse desenvolvimento mesmo, que eu acho que de uma forma conjunta pode ser a solução mais viável, e mais inteligente da gente se colocar num outro patamar, na área de biotecnologia. Então, algumas das parcerias comerciais também do Biotectal e das nossas empresas residentes, a gente tem hoje 4 empresas instaladas e estamos com mais 2 para anunciarmos aí nas próximas semanas, com a Biotech Logística, a Herban Manhai, que foi uma empresa que participou do nosso programa de soft landing, e hoje ela está residente na estrutura do Biotectal, a parte de inovação do Hermes Pardini e da Medcom. Então, aqui eu deixei alguns contatos do Biotectal, convido principalmente para acompanhar a divulgação aí do nosso Demo Day, para participar conosco. Eu acho que é isso, vamos tirar aqui para a gente voltar a conversar. Stop. Excelente, Priscila. Obrigada, Obrigado pela pessoal. apresentação. Eu sou fã da Biotectal, eu já acompanho vocês há alguns anos, né? Eu, como engenheiro biomédico de formação, eu tento realmente ficar a par desses temas. E aí, pensando aqui, né? Eu não sei exatamente qual foi o mote de vocês criarem o Biotectal, mas eu consigo fazer aqui tem umas semelhanças com a J-Labs, né? Lá de fora, a partir de laboratórios, né, compartilhados ali, entre aspas, da própria Johnson. E eu estava pensando, né, como é que a gente traz essa visão de realmente ser compartilhado para vocês virarem um hub que as pessoas querem ir até vocês, e hoje querem mesmo, mas como é que a gente cria vários desses, né? Porque um só, às vezes, é muito difícil da gente criar escala e tudo mais. Mas, na visão de vocês, o que falta para a gente realmente trazer essa visão de colaboração para a parte de hard science? Você acha que tem uma questão ali, alguns entraves acadêmicos, alguns entraves de saúde, né, mesmo, alguns entraves de legislação, tudo junto, nada disso? Como é que está a visão de vocês para trazer mais gente, né, para dar um boom? O boom que a gente teve com um monte de startup de telemedicina e tudo mais, como é que a gente traz isso também para a hard science, que é extremamente necessário? Né? O que vocês têm visto aí de bons caminhos? Eu acho que tem aí toda uma estrutura de... Essa parte de hard science é bastante desafiadora, né? Os valores investidos. Então, assim, o Paulo falou aí muito bem a respeito de todos os desafios de pesquisas clínicas, é extremamente complexo, né? E a atratividade do próprio mercado, a visão da atratividade das startups antes dessas comprovações, ela é mais complicada, então a gente precisa de outras iniciativas. Então, nesse sentido que realmente eu entendo que esses programas de investimento, né, da própria FAPESP, então acho que é um grande diferencial. Então, aqui eu vejo que em Minas a gente tem, né, a própria FAPEMIG e outros institutos ligados à Fundep e ao UFMG, buscando incentivar cada vez mais essas etapas, mas é realmente um grande desafio, porque são muitas etapas, um período longo, e esse estímulo na conscientização e em demonstrar o potencial, né? Então, acho que ainda tem um pouco disso também, um certo descrédito com a pesquisa nacional, né? Então, eu acho assim, isso tem mudado no último ano, mas é um grande desafio e esses institutos, eu vejo isso com muitos bons olhos, muitos hospitais iniciando, né, esses processos. Eu acho que isso vai ser o que vai dar, pode ser o que der, vai dar assim, realmente uma mudança nesse patamar, né, esse incentivo, aproximando essa pesquisa mais clínica e essas etapas que são
dessa inicial. Então, o Biotectal, ele entrou aí muito nessas etapas iniciais, finalizando as suas pesquisas pré-clínicas e tentando incentivar essas etapas, mas agora essa aproximação com outras instituições que podem promover o desenvolvimento nas próximas etapas, eu acho que é muito importante. Eu tenho uma visão parecida, então estamos alinhados, assim, pensando, né, acho que tem essa relação, né, de como é que a gente traz uma visão mais, não sei se transparente, um pouco mais tangível, né, da criação ali de hard science, mas também mostra que tem sim os desafios, né, porque são pesquisas que precisam ser validadas de forma bem robusta, justamente porque validar ali com questões muito, muito próximas, né, à vida das pessoas e temas bem específicos. Shor, como é que vocês na FAPESP têm visto, né, esse alinhamento de inovação no Hard Science? Primeiro, pegando um pouco o que vocês estão falando e voltando para aquela primeira coisa que a gente começou a falar, que eu comecei a falar de velocidade versus qualidade e do Brasil. O Brasil é aquele slogan da Band, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. O que para hard science é a morte. Então, não tem como você fazer nenhum desenvolvimento de biotecnologia em 20 minutos, porque tudo pode mudar. Isso simplesmente é quase que ignorância nossa insistir nisso, nesse ambiente político. Mas nós insistimos. E porque eu não vejo outro caminho para a independência do Brasil, a não ser ter controle sobre a sua própria ciência, tecnologia e inovação, e não ser só um hub de logística, que é muito legal. A gente vai ter 99 táxi, vai ter um monte de unicórnio, é super legal, mas não se sustenta, né? Vai ter um 100 táxi, né? Vai ter um 99 plus táxi amanhã, mas pode ser que não tenha uma nova vacina para a corona vinda do Butantan amanhã, que demora muito mais tempo para fazer. Então, eu fico de verdade muito angustiado quando a gente trata um tema de longo prazo, alto risco, alto investimento, vida não só das pessoas que estão sendo curadas, mas das pessoas que estão sendo envolvidas, estão de pós-graduando, de pesquisador, de técnico administrativo, de um monte de gente que está envolvida nessa cadeia, de um jeito muito leviano, de cadê o resultado já? Porque senão vou investir em outra coisa. Por que eu vou botar dinheiro aí se eu posso botar dinheiro de novo na Selic, né? Em qualquer outra coisa, mesmo em aplicativo. Aplicativo é ótimo, acho que é fantástico. Eu estava vendo o fim da outra mesa. Eu acho sim que aplicativo salva a vida e tem que fazer, não tem nem dúvida. Mas tem que fazer também, né? Não é só aplicativo. Não podemos ser o país do aplicativo. A Índia não é o país do aplicativo e tinha tudo para ser. Elas desenvolvem tecnologia pesada, China também. Então, eu fico realmente angustiado nesse sentido, mais macro, olhando de longe, de não existir um entendimento de investimento de longo prazo. E eu acho que talvez esse seja a primeira resposta tua, Felipe, de por que não tem um monte de Biotech Town, ou por que, por exemplo, o Anderson Criativa, não sei se vocês conhecem ele, que é o CEO do Onovo Lab, que é um laboratório, um hub que tem no interior de São Paulo, em São Carlos, e ele está tentando expandir esses hubs São Paulo afora e Brasil afora, e é muito difícil. Ele consegue fazer isso com as empresas que entendem que logística, de novo, é um lugar para você investir, não biotech. Biotech é muito complicado. A gente fez uma série de conversas pela FAPESP, eu não estou falando pela FAPESP, tá? Não tenho esse crachá hoje, mas consigo falar o que eu participei. Com atores no sistema de clinical trial, de ensaios clínicos no Brasil e fora do Brasil. E a ideia de fora do Brasil, por que o clinical trial deu tão certo nos Estados Unidos? Porque o NIH, o National Institute of Health, despejou e despeja caminhões de dinheiro nesse sistema sem parar. Então, quando a gente estava fazendo a conversa com um dos diretores do NIH, ele falou, olha, essa semana abriram mais outros grants e a gente não sabe bem o que fazer com esse dinheiro, a gente precisa inventar a história. E quando eu perguntei como é que vocês
montaram a rede de hospitais, são acho que 9 hospitais fora do próprio NIH, que são hospitais meio sentinela só para clinical trial. Ele falou, com um caminhão de dinheiro. Esse dinheiro é infinito, é o dinheiro que precisar para fazer, por um tempo que precisar para fazer. Então, aí a gente só sente assim, vergonha, e se a gente não tiver um pacto nacional para ter a gente vai ficar de verdade a reboque, vai ficar em fases muito precoces ou em muito tardias da história, né? Ou a gente vai fazer farmacovigilância, que é importante, interessante, fase 4, ou a gente vai fazer fase 1. Vai ter uma dificuldade muito grande de entrar no jogo de verdade com os institutos da gente. Eu acho que aí a gente tem que ter um pacto. Eu vejo, de novo, as agências multilaterais com a responsabilidade de fazer um pacto. Eu vejo de verdade isso no governo federal, mas eu estou tão longe do governo federal que não acho que seja possível falar isso dentro do MCTI, que deveria ser o ator corrente, normal, natural para fazer essa costura, mesmo porque ele financia a Fiocruz, que é um player fantástico e super articulado nessa cadeia e que tem as suas demandas muito específicas e bastante desenvolvidas, financia todos os institutos federais, todas as universidades federais, tem muito financiamento do MCTI, mas precisa ter um pacto, e precisa ter um pacto costurado com as bases, com quem está fazendo as coisas. A FAPESP, que você perguntou, ela mudou muito nos últimos anos, com uma aproximação importante do mercado, desde a gestão do Brito, o último diretor científico, que pela Unicamp agregou empresas, e aí ele apresenta um slide que deixava todo mundo muito nervoso, viu, Priscila? Que eram 80 empresas filhas da Unicamp. E as empresas filhas da Unicamp geravam 1 trilhão de impostos para a região de Campinas, a partir de startups também patrocinadas pela FAPESP. A gente ficava morrendo de inveja, porque é muito interessante, mas já é assim uma dica de vamos nos aproximar da sociedade, do setor produtivo, até para dizer para que a gente veio. Porque a FAPESP mesmo, no governo do Mário Covas, há muitas décadas em São Paulo, teve sob um monte de ataque dizendo, tá bom, a gente patrocina pesquisa. O que pesquisa melhora a vida das pessoas? Eu quero o produto. E aí que a FAPESP começou a ir para o lado dos desenvolvimentos de startup e de produtos. Então, hoje, a FAPESP tem projetos que são direcionados à pesquisa para o desenvolvimento, onde você identifica problemas, acha um ator que vai financiar isso, o Estado que eventualmente pode entrar com os locais de teste, e a FAPESP financia, e a universidade aloca isso, hospeda esses centros. Isso é fantástico. Essa articulação por meio do agente indutor, eu acho que é um pouco da salvação que a gente tem, mas ela precisaria ouvir, a FAPESP tem ouvido, tem ido ao ecossistema, mas o MCTI precisaria ouvir iniciativas como a Biotech Town, por exemplo, que é alguma coisa que já está anos na frente, precisa ser internalizada. Não adianta a gente querer construir tudo de novo, tendo uma tropicalização já do Vale do Silício. E não é Vale do Silício que a gente precisa, de uma coisa um pouco diferente. Gisele levantou a mão. Então, ouvindo você falar isso, né, Paula, a gente tem um pouco dessa missão aqui na CESP Rio, né? O Rio, estava conversando com a Priscila essa semana, lá numa das mentorias, né? A gente está muito deficiente, né, nesse aspecto. Então, não consigo listar para você um hub de inovação aberta aqui no Rio de Janeiro. Então, a CESP tem as empresas de tecnologia, né? Existem várias potências acadêmicas, né, aqui no Rio de Janeiro, mas e a conexão? Parece que é tudo, né, ciência pura e não aplicada, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente está conversando na UERJ, e eu até, quando conheci o Paulo, num dos eventos, né, que ele estava participando, palestrando, eu falei, Paulo, por favor, ajuda aqui a gente, né? Vamos estruturar alguma coisa, preciso entender melhor como é que a gente faz esses links, né? E também quero deixar aqui o depoimento sobre o Biotech Town, que é como startup a gente tem experienciado Biotech Town, tudo como a Priscila tem falado, e um pouco mais, com o pão de queijo virtual, né? Todo esse acolhimento mineiro, né? Tem sido excelente, e são modelos de referência para a gente aplicar aqui. O Érito, eu vejo que o Érito está aqui, meu colega no mestrado em telesaúde lá na UERJ, né? Ele é médico, e a gente tem um projeto de colocar as coisas para acontecer e fazer essa conexão
PUC-Rio também, a CESP-Rio, mas a gente precisa, né, saber o que vocês estão fazendo que está dando certo. O pão de queijo real é melhor. O que vocês estão para a gente fazer junto, né? Como é que a gente pode ajudar vocês? Como é que a gente pode se ajudar? Então, eu acredito que esse painel aqui é o início, né, de uma longa caminhada juntos, né? Se todos assim concordarem, né? Exato. E aí eu queria trazer uma polêmica com tudo isso que vocês falaram. E que eu acho que realmente nesse sentido, gente. Eu aqui tenho um chapéu corporativo, mas eu vou tirar ele um pouquinho, tá? Como que vocês têm visto o posicionamento do resto da cadeia? Então, assim, será que hospitais, empresas farmacêuticas não deveriam se posicionar mais forte em relação a isso? A gente não está deixando muito só academia e governo, mas eles não tinham que estar mais fincando o pé nesses temas, porque é relevante para eles também. Como é que vocês... Essa polêmica eu levantei e agora vocês cortam, tá? Fiquem à vontade. A Pri já fechou o microfone dela, ela falou, deixa o Paulo falar primeiro. Isso veio... Eu acho que veio tudo junto, Felipe, mas eu acho que você tem razão. Me parece que é um pouco de vai você primeiro, sabe? Eu vou ser o segundo. Então, Johnson, vai primeiro e eu, como axé, vou logo depois de você. Assim que der errado, eu não vou, né? Porque eu acho que tem um pouco disso de por que eu vou investir de novo num lugar que pode amanhã parar tudo. Algumas empresas estão de verdade indo fazer todos os seus clinical trials fora do Brasil. Empresas brasileiras com produto brasileiro. Como é que a gente retoma isso e coloca isso aqui dentro? Como é que a gente coloca essas empresas? Eu acho que, de novo, você perguntando um pouco para as empresas e fazendo um desenvolvimento direcionado, e aí a gente está numa linha muito fina, que eu estava discutindo ontem, que é assim, quanto que os pesquisadores se sentem tolhidos de ser pautados pela indústria. Isso já foi uma questão muito grande nos anos 80, 90. Assim, eu não quero ser pautado pelo capitalismo. Eu sou pesquisador. Se eu quisesse ser pautado pelo capitalismo, eu não estava na universidade, eu estava fora. Então, há essa linha que eu acho que hoje já está relativamente passada, não é mais esse discurso tão denso, e, ao mesmo tempo, você quer ter uma aproximação das empresas. Então, existe aí uma conversa longa de o que as empresas querem e o que pode ser co-desenvolvido. Eu, na agência de inovação da Unifesp, praticamente não aceito mais, não sou eu que aceito, mas eu insisto muito, que não existam patentes órfãs, patentes de um grupo interno de pesquisa da universidade. Isso não interessa em nada para a universidade, porque eu tenho certeza que isso vai morrer na vitrine tecnológica. Eu quero uma patente que venha junto com uma empresa que quer levar isso para frente. Então, eu acho que a aproximação desse bicho-papão que ficou pintado como grande capitalista vilão nos anos 60 e 70, que de verdade era para a gente uma ameaça muito grande, hoje passa a ser bastante mais leve para que, inclusive, a gente passou a ser um pouco desse capitalista vilão também, fazendo nossas startups, né? Então, eu acho que quebra um pouco desse paradigma. E a resposta para você é, vamos conversar com eles, e que eles somos nós. Então, todos os acadêmicos estão em postos chaves de empresas, e é todo mundo hoje em dia muito próximo, a gente conhece muita gente. Então, a Gisele fala, Paulo, vem aqui, porque a gente acaba tendo um monte de conexão com um monte de gente, que eu acho que é o jeito de abrir portas. E, de novo, essa história do hub é a solução, é fazer conexão. E tem a história que antigamente a gente falava que, olha, não fala com ninguém fora, dentro do Brasil sobre inovação, porque não vai sair, não vai para lugar nenhum. Hoje eu acho que pandemia também foi uma coisa que acelerou muitíssimo isso. Hoje você consegue falar com a área de inovação, de P&D, de empresas grandes, de dentro do Brasil. Então, acho que a gente tem, de verdade, que ter mais cara de pau, se aproximar. As universidades têm que ser mais ágeis no primeiro contato, não no contato denso. O contato denso tem que demorar mesmo. Mas a gente fez agora um edital de credenciamento de empresas na Unifesp, onde empresas colocam 4 linhas, quem ela é, o que ela quer, assina aqui, qual é a data de hoje,
e aí ela vem para dentro da universidade conversar com pesquisadores com um NDA já padronizado. Isso é um contato inicial. Esse tem que ser rápido. Esse é só tempo. Esse não tem que ter nenhuma análise de mérito. Venham, assim, é namoro, né? É beijar a gente, sai por aí beijando. Tá bom, depois casar é outra história. Mas namora todo mundo que você conseguir. Depois a gente, quando for ter uma coisa mais séria, aí precisa pensar melhor, fazer conta, ver onde é que vai morar. Então, eu acho que essas aproximações são fundamentais. Não, perfeito, eu acho que é isso mesmo, também estou plenamente de acordo e eu acho que esse é um papel nosso, né? Nosso do Biotech Town como hub, nosso de todos que estamos envolvidos no ecossistema, dentro das startups, e a gente tem buscado muito, e estamos aí, principalmente no último ano, a gente desenvolveu alguns programas nesse formato de estruturação de inovação aberta dentro de empresas, né, apresentando, fazendo estudos de cenários das tecnologias que estão sendo desenvolvidas e buscando prospectar essas tecnologias para incentivo. Né? É importante, eu acho que muitas empresas já abriram o olho para isso, mas ainda não tem estruturação da equipe, né, para fazer esse tipo de serviço, mas é óbvio que tem um enorme mercado, uma enorme atratividade de você utilizar a pesquisa que está sendo feita dentro da universidade. Né? É pesquisa de ponta, é pesquisa de altíssima qualidade, é muito mais fácil para a empresa investir lá e tirar essas tecnologias de dentro da universidade, levar para o mercado, do que propriamente investir em toda uma estruturação de pesquisa e desenvolvimento interno. Então, assim, é muito atrativo, não é difícil da gente convencer as empresas nesse ponto. O difícil é estruturar a equipe delas interna, é tirar essa inércia, né, que realmente é complicado. A interface de uma grande empresa com uma startup, ela não é simples, mas alguns caminhos têm sido feitos nesse sentido. Né? A gente tem feito um pouco aqui nessa área, e na área da saúde ela é muito desafiadora, por tudo isso que a gente vem conversando aí desde o início, mas a gente tem visto aqui em Minas em outras áreas, né, menos ligadas aí à biotecnologia, ligadas mais a outros tipos, né, outras ciências, na área mineral, na área aqui que a gente tem muito forte, ambiental, também com outras iniciativas aqui no estado, mas assim, há empresas, as empresas, quando elas conseguem visualizar essa estrutura interna e as formas dessa interface com a universidade, elas têm muito interesse, porque para elas é realmente financeiramente interessante, né? Não é só uma questão de ideologia, de levar a inovação e tal, não, faz muita diferença no investimento mesmo financeiro da empresa, então é muito legal. O Mário tinha feito uma pergunta aqui atrás, né, a respeito das nossas startups aí. Então, o Biotech Town, ele tem hoje startups, muitos saíram mesmo do mercado de dentro das universidades, então são tempos longos aí para chegarem, mas a gente tem algumas startups que conseguiram novos investimentos, que estruturaram aí novas rodadas de investimento dentro do Biotech Town e estão progredindo, algumas com tecnologias que vão chegar mais rápido ao mercado, né? Então já estão em fase de escalonamento de vendas, entrando na fase com mais ação dentro do mercado, outras ainda com algumas etapas difíceis e muito desafiadoras, que envolvendo vários testes clínicos, e essas a gente tem tentado viabilizar dessa forma e nunca perdendo a possibilidade de uma internacionalização, sabe, gente? Então, esse é o ponto, né, que a gente estava conversando aqui. Em alguns momentos, a única alternativa tem sido levar para se fazer testes clínicos fora. Então, isso é um ponto que a gente, né, tem pensado aqui para algumas das nossas startups. Essa estruturação não vai vir a tempo, a gente vai ter que ter outras alternativas, mas no médio prazo a gente precisa pensar em formas de viabilizar esses estudos aqui para que a gente não tenha que sair, né? Porque saindo com a tecnologia para fazer estudos fora, a chance é a gente perder, né, essas oportunidades aqui. Então, é bastante complicado mesmo. Ela fica lá fora, né? No final. Exato,
Então, essa é uma alternativa que a gente quer viabilizar um outro caminho, né? Mas para essas mais hard, com mais desafios de terapêuticos, elas são realmente mais complexas, né? Algumas com possibilidades mais de diagnósticos ou de produção de insumos, também na área de biotecnologia, elas vão ter um caminho, talvez, vão abrir esses caminhos, né? Mostrando essas primeiras atratividades, aí, seja para as indústrias farmacêuticas e de diagnósticos, para abrir esses caminhos para essas mais hard de terapias e inovadoras também. Então, é um caminho longo aí. Não, e tem a questão da pontuação também, né? O cientista, pelo menos na engenharia, que é a minha área também, muitos dos trabalhos científicos eram feitos com a ambição de apresentar num congresso fora para ganhar uma pontuação acadêmica, né? Total. E eu vejo como o Biotectown pode conseguir trazer essa pontuação, não sei como é que está funcionando, mas trazer essa pontuação positiva para uma pesquisa desenvolvida aqui dentro, e não ficar aquela tentação de apresentar fora para ganhar alguma coisa no currículo. É um problema que não aparece muito, mas que existe, né? Existe. É muito real. E as próprias universidades, né? Então, assim, a gente está falando aqui das empresas, das grandes empresas verem o valor dentro das universidades, mas o contrário também, né? E as próprias universidades verem o valor e se esforçarem para fazer essa dinâmica que atenda também os tempos das empresas, porque a gente também não vai poder negligenciar isso, né? Uma pesquisa que vai demorar nas condições em que a gente trabalha normalmente muito tempo, a gente vai precisar agilizar para promover o interesse da empresa e a atratividade para investir dentro das universidades, né? Então, isso também é uma verdade, são duas mentalidades aí que vão ter que convergir, né, para um pensamento conjunto. Bacana. A gente ainda vê um descompasso, né, de como é que a universidade pode trabalhar com a empresa. A gente tem várias questões realmente, né, de autonomia e de necessidades de cada uma, mas eu acho que tem algum ponto ali de conexão que a gente precisa evoluir e criar realmente de forma mais tangível ali. Eu acho que é um caminho também que a gente pode avançar, né? Bom, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Márcio, não sei quem mais está aí. Não, obrigado aí, parabéns aí pelo Biotectown, eu fiquei realmente impressionado. Entrei aqui no site, vi, muito legal. Obrigada. Tá certo, pessoal. Então, agradeço muito a presença de todos. A gente está até com o tempo um pouquinho estourado, né? Até peço desculpas de ter entrado aqui. Eu vou agora, então, direcionar a gente de volta para a sala principal para a gente dar continuidade ao evento, tá bom? Eu percebi que você tinha entrado já com a vassoura na mão, tudo bem. Agradeço Obrigado, muito, pessoal. Priscila e Felipe, pela apresentação. Agradeço também ao Paulo, né? Ele teve que sair um pouquinho antes por conta de um compromisso que ele tinha às 11h. Agradeço muito e a gente vai retornando, então, lá para outra sala. Obrigado.